Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui a gente discute a estratégia e a rota para você que é estudante ou recém-formado da área de meio ambiente a entrar no mercado de licenciamento ambiental e pegar o seu primeiro contrato em 4 meses ou menos. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E no Lioncast de hoje a gente vai fazer um super perguntas e respostas, um super Q&A, né? Vai ser bem legal. Porque o que foi que aconteceu aqui, Lion? Algumas pessoas que entraram no nosso evento passado, onde a gente explica a estratégia que jovens e estudantes comuns pegaram e aplicaram nas suas vidas para pegarem seu primeiro contrato em 4 meses ou menos. Quem foi entrando, a gente mandou um e-mail perguntando quais são as dificuldades que ele tem e o que é que ele gostaria de aprender nesse evento. Então, baseado nas respostas que o pessoal me mandou, a gente vai fazer esse Lioncast. Então, eu peguei aqui e separei alguns. Então, vai ser assim uma enxurrada de perguntas para você responder. Pode ser que algumas até venham repetido, mas aí qualquer coisa você tenta ou responder de uma maneira diferente. Ou a gente pula. E você que está ao vivo aí pelo Instagram, você vai ter a oportunidade de mandar suas perguntas também, tá bom? Então interage, manda aí. Eu não estou vendo você, quem está vendo você é o Vinícius aqui, tá? Mas aí você pergunta, ele vai ler para mim a pergunta e a gente vai interagindo por aqui, fechou? Já teve uma pergunta aqui, ó, da Sara Moore. Então a galera também que estiver pelo Instagram e quiser contribuir para esses super perguntas e respostas, também pode aí, eu posso fazer uma pausa em alguma pergunta daqui que eu estou no meu computador e posso fazer a pergunta que a galera está fazendo. Show. A Sara perguntou aqui, já vamos começar com a da Sara então, beleza? Beleza, show. Tá rolando aqui a parada e provavelmente tem a parte 1 e parte 2, porque é muita coisa. Então provavelmente tem a parte 1 e parte 2. Vou começar com a pergunta da Sara. Ela perguntou aqui, ó. E é uma pergunta relacionada ao curso, né? Para quem não conhece a comunidade de LPC ambiental, lá eu posso dar até uma palhinha aqui do que é, como funciona, o que rola lá dentro, tá bom? E a Sara perguntou o seguinte: no curso aprendemos a preencher um CAR? Show de bola, Sara. Sara é aluna, né? Então, Vinícius, você tá vendo aí? Eu não sei se é aluna, mas ele está dizendo Sara Moore. Ela perguntou assim: no curso aprendemos a preencher um CAR? Sara, me fala se você é aluna da comunidade, tá bom? Seguinte, ó. Antes de responder a pergunta aí que eu recebi na live, foi uma pergunta muito boa, a gente pode ter até a oportunidade de falar um pouco mais sobre o que é esse cadastro ambiental rural, as demandas, como é que funciona, a importância desse trabalho, a importância de nós profissionais sabermos executar esse tipo de trabalho para a nossa carreira, mas eu vou tomar essa oportunidade, essa pergunta, para falar também um pouco sobre a comunidade LPCA ambiental. Então, olha, para você que não conhece ainda o que é a comunidade LPCA ambiental, ou ouviu falar, começou a seguir a gente aqui há pouco tempo e não sabe muito bem ainda o que é essa tal de comunidade LPCA ambiental, é o seguinte: é um programa online que tem um passo a passo detalhado para você sair de onde você está, mesmo que você seja recém-formado, sem experiência, e fechar o seu primeiro contrato no licenciamento ambiental em menos de 4 meses. Então, você pode estar sendo estudante ainda no final do curso, 8º, 9º semestre, você pode ter acabado de se formar, você pode não ter nenhuma experiência com licenciamento ambiental, você pode nem ter seu registro de classe ainda, você que está me escutando pode ser algumas dessas pessoas que eu estou citando, as características aqui, esses perfis, mas lá na comunidade você vai saber exatamente o passo a passo, detalhado, para você conquistar os seus primeiros contratos no licenciamento ambiental em menos de 4 meses de forma autônoma, de forma independente, sem precisar, sei lá, de um concurso aparecer, sem precisar que alguém responda seus e-mails de currículo, um caminho para você, independente, conseguir fechar esses contratos e melhor, na sua cidade, sem precisar você fazer grandes viagens, nem ficar pensando que para você fechar seus contratos, você vai ter que ir para algum local do Brasil, porque na sua cidade não tem demanda. Eu ensino você a ver essas demandas e aproveitar essas demandas todos os dias para você crescer nesse mercado de licenciamento ambiental com o seu primeiro trabalho já nos próximos 4 meses, a partir do momento que você começar a aplicar, obviamente, o que o curso ensina. Então, a pergunta da Sara, eu não sei se ela é aluna, porque a gente tem muitos alunos hoje na comunidade. Ela falou que é sim. Ela falou que é? Pronto, ela é uma das alunas, a gente tem vários alunos de todos os locais do país
Eventualmente a gente abre algumas vagas para essa turma, tá? Próxima turma está prevista para o dia 10 de maio, não é isso, Vinícius? É. Segunda turma do ano, inclusive, então para você ver como a gente abre poucas vagas ao longo do tempo, então para você ficar sabendo dessas vagas, é só ficar acompanhando aqui, e aí a gente abre essas turmas algumas vezes no ano, e é justamente esse o programa. A Sara é aluna e ela perguntou sobre cadastro ambiental rural, não é isso, Vinícius? Exato. Se tem lá no curso ensinando sobre CAR. Então, antes de falar se tem lá no curso ensinando sobre CAR, é importante explicar para o pessoal aqui, eu acho interessante, a importância do cadastro ambiental rural para quem quer atuar nessa área de licenciamento ambiental, para quem quer pegar essas oportunidades. Então, o cadastro ambiental rural é uma das principais demandas ambientais que você pode estar pegando, pode ser o seu primeiro contrato, inclusive, suas primeiras oportunidades aí na sua cidade. Por quê? Porque cada empreendimento que está localizado no imóvel rural, a caracterização de imóvel rural, vai ter que ser necessário a elaboração desse cadastro ambiental rural, por exemplo, para fazer um licenciamento ambiental desses empreendimentos. E a grande maioria dos empreendimentos estão localizados em zonas rurais, indústrias. É muito difícil você ver uma indústria sendo localizada numa área urbana, estão nas zonas rurais e assim por diante, empreendimentos agropecuários. E aqui eu estou falando só da questão do licenciamento, mas na verdade existem vários procedimentos onde o CAR é exigido. Por exemplo, se um proprietário de um imóvel rural quiser fazer algum tipo de financiamento nos bancos para poder pegar recursos para investir no seu imóvel, para fazer um projeto agrícola, o banco vai pedir o cadastro ambiental rural. Se, por exemplo, quiser aderir a algum programa do governo federal e precisa de papelada, documentação, vai ser necessária a apresentação do cadastro ambiental rural. Então, para vários processos, está sendo exigido esse cadastro. Então, é uma das grandes demandas e é por isso que eu fiz questão de ensinar passo a passo, detalhado, na prática, como é que se faz esse cadastro ambiental rural dentro do curso, tá? Aqui no canal do YouTube tem uma aula sobre isso. Mas dentro da comunidade, a aula é muito mais detalhada. Então, eu tenho mais tempo lá na comunidade, aqui a gente acaba tendo um tempo meio que reduzido. Lá tem exemplos, lá tem PDFs, tem um livro, inclusive, que a gente fez da minha autoria, que é sobre estudos e relatórios ambientais no licenciamento. Então, eu pego os principais estudos e falo passo a passo de como você elabora, na prática ali, num livro de mais ou menos umas 60 páginas, com exemplos, com modelos e com checklists, para você saber exatamente como fazer os seus estudos quando você pegar. Então, dentro da comunidade você tem esse programa extremamente detalhado e o CAR também está incluso sim, tá bom, Sara? Show! Ela deve estar perguntando, porque eu acho que ela foi uma das últimas alunas a entrar, eu acho que não deu tempo ainda dela ver tudo que tem lá dentro, mas tem sim, tá bom? Perfeito, então a galera que está chegando nova aí, quiser fazer alguma pergunta pelo Telegram, é só mandar, que a gente vai talvez interrompendo aqui alguma pergunta ou outra para colocar. Mas eu vou seguir aqui no cronograma. Tem uma pergunta que eu achei interessante, que é... Eu acabei não separando o nome das pessoas que fizeram, acho que seria legal também, porque a gente falaria a resposta direto para a pessoa que mandou, mas quem mandou e viu o vídeo vai saber que foi para ela. Então, assim, as perguntas eram divididas em duas classes. A primeira era o seguinte: quais são as suas dificuldades com relação ao mercado ambiental e o que você gostaria de aprender sobre o que você gostaria que eu ensinasse sobre o mercado ambiental. Então vamos lá. Quais são as suas dificuldades? Uma pessoa colocou assim: meus maiores desafios como bióloga, então é uma mulher, né? É a falta de prática e também não encontrar muitas mulheres que atuem com licenciamento. Tem uma barreira difícil de atravessar e também não tenho condições financeiras para investir. Então, é muito a questão aqui de tentar se colocar no lugar da pessoa e entender quais caminhos você seguiria, porque aí seria a melhor opção e opinião que você dá para ela, do que você poderia fazer, né? Show de bola. Então é o seguinte, para quem fez essa pergunta e para você que talvez sinta as mesmas dificuldades que essa pessoa que fez a pergunta está sentindo, se você reconhece que o problema é a falta de prática, você já deu, na minha opinião, o primeiro passo, que é de reconhecer que realmente você precisa ampliar um pouco do conhecimento prático. E isso é fundamental, entendeu? A maioria das pessoas que estão escutando aqui talvez já tenham essa consciência, tá? Porque no final de tudo, o que vai fazer diferença na sua carreira
é a sua habilidade na prática e não a quantidade de livros necessariamente que você leu ou as suas notas que você tirou na sua grade curricular. O que vai fazer diferença na hora do mercado, na hora de você competir com concorrentes, né, com o pessoal que trabalha no mesmo nicho que você, para entrar no mercado, fechar seus contratos, o que vai contar é a sua habilidade na prática, de você pegar um trabalho para fazer e fazer um trabalho bem feito, entregar o resultado que o cliente, que o empreendedor quer, porque nós somos resolvedores de problemas, tá? No nosso nicho, que é o nicho de licenciamento, que eu sempre falo aqui, resolvedores de problemas na área de licenciamento ambiental. Então é isso que vai fazer a diferença. Se você não tem grana para investir, é o seguinte, você tem que fazer o máximo que você pode fazer com aquilo que você tem hoje, tá? Nós teve um aluno da comunidade LPC Ambiental, dos vários exemplos que tem, que ele começou com um celular e um computador e acesso à internet dentro da casa dele, tá? E não faz nem 8 meses que ele entrou na comunidade LPC Ambiental. E ele começou assim, e aí seguiu o passo a passo que tem lá, entrou no curso, seguiu o passo a passo e começou a fechar seus primeiros contratos. Fechou contratos de 2 mil, depois contratos de 4 mil, depois contratos de 8 mil reais e 10 mil reais, e com o dinheiro que ele faturou nesses contratos, ele investiu na sua estrutura. Ele comprou uma impressora, ele alugou uma sala, ele comprou um outro computador um pouco melhor do que o que ele tinha, ele foi investindo com o próprio dinheiro que ele faturou nos primeiros trabalhos. O meu início de carreira também foi dessa forma. Quando eu comecei, galera, eu tinha um computador e um celular para trabalhar. E com o tempo que eu fui faturando, aí eu fui para uma sala, a gente foi para uma sala, compramos mais equipamentos. O meu primeiro carro eu comprei com o dinheiro que eu ganhei no mercado ambiental. E não eu comprei um carro para depois ir para o mercado. Então é importante entender isso, tá? Você não precisa de muito para começar e faturar. Os contratos ambientais de licenciamento podem te dar essas oportunidades de você investir em contratos de 10 mil reais, de 8 mil reais, de 5, de 3, de 2 mil reais. São contratos realmente que têm um valor, é um valor agregado muito grande o trabalho de consultoria quando você faz. Então o cliente ele percebe isso e aí você tem essa possibilidade de fechar contratos, por mais que seja seu primeiro contratos na casa dos 5 dígitos, dos múltiplos 4 dígitos, 2, 3, 4 mil reais, 10 mil reais. E aí você vai investindo em você mesmo, se capacitando, seguindo passo a passo e crescendo. Então você não precisa começar grande, você precisa começar com o que você tem. Você não pode ficar parado. Então, computador, celular. Eu acho que essa pessoa que fez essa pergunta, ela fez por e-mail. Então, se ela fez por e-mail, ela tem acesso à internet. Provavelmente ela tem um computador também e provavelmente ela tem um celular. Então, ela tem condições já de começar, a estrutura suficiente para começar. Agora ela só precisa de conhecimento prático, de um passo a passo, que é o que eu venho oferecendo para vocês aqui e o que a comunidade LPC Ambiental oferece de forma muito mais detalhada para quem realmente está disposto a dar um passo mais além, né, desse método e se aprofundar mais. Então essa é a resposta que eu tenho para dizer sobre esse problema para você que está passando também. Fechou? Inclusive acho que tem até um ponto para falar também, porque ela coloca que não vê tantas mulheres atuando no licenciamento. Legal, cara, quase isso, isso talvez é uma crença limitante que ela tem, porque a gente tem várias, acho que a maioria dos nossos alunos, quem colhe mais resultados são mulheres, né, lá dentro. Exatamente. Hoje dentro da comunidade LPC Ambiental, a gente tem ao todo 160 alunos que estão ativos. Tem mais alunos que que não interagem tanto, né? Mas que interagem, todos os dias estão ali no nosso grupo do Telegram, são 160 alunos. A grande maioria são mulheres, tá? Eu acho que em torno de 60% a 65% são mulheres. E a grande maioria dos resultados que a gente recebe aqui, de depoimentos, de mensagens lá no grupo, são depoimentos e mensagens de mulheres que estão vencendo a barreira do preconceito, que estão realmente deixando de lado as dificuldades e se concentrando no que elas podem fazer, apesar do preconceito, apesar de existir essas barreiras que a gente sabe que existe, mas sempre, no final, o que vai contar é a sua competência. Sempre o que vai contar é a sua habilidade de resolver problemas na prática, de entregar um trabalho eficiente
e sua forma de se posicionar como uma profissional. É isso que separa as meninas das mulheres nesse mercado de licenciamento ambiental, assim como é isso também que separa os meninos dos homens nesse mercado de licenciamento ambiental. Então, galera, vamos deixar isso de lado. Eu sei que existem várias dificuldades, as mulheres enfrentam preconceito, isso é algo que não tem como negar, mas essa barreira não é forte o suficiente para impedir que as mulheres hoje alcancem sucesso na sua carreira em qualquer área. A gente vê todos os dias mulheres vencendo cada vez mais, mulheres ocupando espaços no nosso cenário político que, enfim, há um tempo atrás isso nem se imaginava. Então vamos deixar isso de lado, velho. Vamos para cima, vamos fazer o que é necessário ser feito. Se é conhecimento que falta, vamos atrás de conhecimento que você consegue ter sucesso, sim. Total, ela fala também até assim, tô com medo de começar sozinha, né? Não necessariamente ela precisa começar sozinha. Eu falo muito na questão de ambiência, né? De você estar incluído num local, em um ambiente em que as pessoas que estão ao seu redor também têm a mesma direção. E assim você consegue chegar com mais força e mais apoiado. Então, acho que um ponto importante, um passo importante para pessoas que estão se sentindo só em começar algo é estar no meio de pessoas que têm essa mesma visão, o mesmo objetivo que você. Porque aí você consegue todo dia, em momentos de picos e vales, em questão mental e tal, você consegue ter uma ajuda de pessoas que conseguem te trazer de volta para o trilho do objetivo. Exatamente. Né? Então, assim, tá participando de grupos como um podcast desse, uma live dessa, onde tem pessoas que estão conectadas com o mesmo destino, ajuda pra caramba. Ajuda muito. A ideia de comunidade é uma ideia que eu sempre coloco em tudo que eu faço. A gente tem, inclusive, um canal no Telegram que tem mais de 1.800 pessoas. E há muito tempo a gente vem alimentando esse canal de conteúdo, porque eu entendo que você fazer parte de um grupo de pessoas que tem o mesmo alinhamento que você, que entendem o que você fala, que falam a mesma língua, que têm objetivos semelhantes, te ajuda e muito a avançar. Porque a comunidade tem esse poder. Você está num local onde você fala uma coisa e ninguém te entende, ninguém te apoia, isso atrasa um pouco a sua evolução. Então se permite estar num local onde as pessoas ao seu redor entendem o que você fala e apoiam o que você fala. E hoje em dia isso é muito possível. Você tem canais no Telegram, você tem lives para participar. A própria comunidade LPCA Ambiental, a gente tem um grupo onde todo santo dia, 24 horas por dia, o pessoal tem assistência. São 160 pessoas extremamente engajadas, que estão ali uma ajudando a outra, dando oportunidade. Olha, estou precisando de um profissional da cidade tal. Na mesma hora vai e fala, e aí já fecha parcerias. Então é isso que faz a diferença também. E é por isso que o nome é Comunidade LPCA Ambiental. Não é um curso que eu entrego um monte de aula para vocês, se vire, faça, aplique. É uma comunidade onde eu pego na sua mão, eu e os outros membros, te levo até seu primeiro contrato e depois pego ainda mais na sua mão e te ajudo a entregar o melhor trabalho que qualquer profissional poderia entregar, para você fazer um trabalho eficiente e esse primeiro contrato ser apenas uma porta de entrada para você pegar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e aí você não ter limite na sua carreira. O legal dessas perguntas é porque a gente consegue entender que a gente está conseguindo atingir, levar essa mensagem para vários tipos, para vários segmentos de áreas ambientais. Por exemplo, agora a gente falou com um biólogo e agora vem a pergunta de um geógrafo, já vem a pergunta do engenheiro ambiental. Show. Então a gente entende que não é separar os profissionais do mercado, mas eles com um ciclo ali, união, é que eles conseguem fazer tudo, né? Então a pergunta que veio agora é o seguinte: meu maior obstáculo é não entender quais são os tipos de licença e onde eu posso atuar como geólogo. Então acho que é interessante isso, né? Porque biólogo, geólogo é às vezes um técnico, às vezes um engenheiro ambiental, às vezes um engenheiro florestal, não sabe como é que ele pode usar aquele conhecimento que ele tem para trabalhar diretamente no licenciamento ambiental. Às vezes pode até se criar um tabu dentro desses sistemas e achar, não, só quem pode trabalhar com licenciamento ambiental é quem é engenheiro ambiental, então não, só quem pode é técnico. E às vezes não, tem trabalhos que somente o biólogo faz, que somente, então é interessante isso. Show, cara. A pergunta dele é quais são os tipos de licença que eu posso estar atuando como geólogo? Que legal, cara. E inclusive, só aproveitando a pergunta, um dos maiores
vantagens de você trabalhar no nicho de licenciamento ambiental é a multidisciplinaridade. É que esse nicho ele é tão, assim, é tão vantajoso que ele abre as oportunidades independente da sua formação. A gente tem uma aluna que é formada em oceanografia, tá? E ela consegue ver as oportunidades de atuar dentro da formação dela no licenciamento, em empreendimentos que têm as características do curso dela. Então o licenciamento ele abre portas, independente da sua formação, até porque, por mais que você não possa assinar um trabalho, ou por exemplo, um engenheiro ambiental fazer trabalho de mineração, eu posso fazer parcerias, assim como um biólogo também pode, como um geólogo também pode. Conheço geólogos que fazem licenciamento ambiental de oficinas grandes, de lava-jatos grandes, que assim, a gente pensa que não tem nenhuma conexão, mas na verdade tem muita conexão. O meio ambiente é multidisciplinar. Então a gente faz parcerias, a gente faz o trabalho junto, o trabalho fica melhor. Você imagina só, uma equipe fazendo um trabalho é diferente de uma pessoa sozinha fazendo um trabalho. O trabalho vai ficar 1000 vezes melhor, vai ficar com mais qualidade, você pode cobrar mais caro pelo seu trabalho, porque vai dar um resultado melhor, mais eficiente para o cliente. E é isso que a gente faz, que faz a gente crescer, é unir realmente os profissionais da classe para crescer o mercado de licenciamento ambiental. Agora, respondendo aí mais diretamente a pergunta sobre os tipos de licença, na comunidade eu sempre falo o seguinte: lá dentro não existe nenhuma fórmula pronta. Se você está procurando fórmulas prontas, uma equaçãozinha que você coloca ali e preenche, não vai encontrar na comunidade, porque o meio ambiente não é assim, nenhuma área ambiental é assim. Não existe fórmula pronta, cada caso é um caso, tem que analisar o caso. Agora, o que eu ensino na comunidade é você se preparar o suficiente para encontrar as respostas e adaptar as situações. Tem uma frase que eu acho muito legal que é o seguinte: dê um peixe ao homem e ele vai se alimentar por um dia. Ensine o homem a pescar, que ele nunca mais deixará de se alimentar. Então, na comunidade, eu ensino você a pescar, eu ensino você como fazer um trabalho de licenciamento excelente, independente do caso, da situação. Nesse caso que ele está falando aí, quais são os tipos de licença? Não existe um padrão de tipos de licença para você fazer para todos os casos. Cada órgão ambiental, cada estado, cada município tem a sua forma de gerir o licenciamento ambiental, porque quem faz o trabalho de análise de uma licença é o órgão ambiental. Então, cada órgão ambiental tem seus gestores, tem sua legislação estadual e vai se adaptando ao caso específico. O que você aprende na comunidade? A adaptar esses casos específicos, e independente de qualquer característica específica que você vai encontrar, você vai saber fazer um excelente trabalho, porque eu ensino você a pescar, eu ensino você a coletar as informações, saber como perguntar, para quem perguntar, como coletar um checklist, como saber qual tipo de licença é mais adequado para aquele caso, e isso faz toda a diferença quando o assunto é competitividade profissional. Faz toda a diferença. Um trabalho preliminar que você faz bem feito, você economiza milhares de reais do seu cliente, cara. Você entrega um trabalho muito mais eficiente. E é isso que você aprende na comunidade. Você não aprende fórmula certa. Existem 3 tipos de licença: LP, LI e LO. Não é assim que funciona na prática. Então eu ensino você como é que funciona na prática. Eu ensino você a pescar dentro do licenciamento ambiental e fazer um ótimo trabalho nesse nicho. Total, show de bola. Teve uma pergunta aqui que é o seguinte: lá não vai responder essa pergunta porque a gente fez um podcast, um livecast de 1 hora respondendo ela, mais de 1 hora eu acho respondendo ela, que foi: como recém-formado pode iniciar sua carreira como licenciador ambiental, né, no licenciamento ambiental. Então assim, dentro dessa nova temporada foi o primeiro que a gente fez, né? Então vai estar no link embaixo da descrição para você poder entrar e entender assim, 1 hora a gente estava falando sobre isso. Beleza? Bem legal, cara. Inclusive, eu recomendo vocês que estão aqui na live e vocês que estão assistindo essa gravação, olha a playlist dos Lioncast. Tem vários, com vários temas extremamente importantes. Daria um curso, só esses Lioncast. Tem gente que pega esse conteúdo que a gente dá aqui e vende para vocês. E a gente está disponibilizando isso de graça. Então aproveita, cara. Aproveita. Olha a playlist, vê os temas, vê aquele tema que você
pô, cara, esse aqui eu tô precisando, eu tenho dúvida. E assiste o Lioncast, assiste os conteúdos, que eu tenho certeza que você vai mudar aí a sua visão sobre esse mercado e suas oportunidades dentro dele. Show de bola. Aí teve uma pergunta aqui sobre clientes, né? E foi o seguinte: eu não sei onde conseguir clientes e nem como eu oferecer o meu serviço. Faz um resumão aí que Legal. você gostaria de responder. Você não sabe onde encontrar os clientes porque você ainda não aprendeu a identificar demandas ambientais. Isso requer um método. Isso requer um método. Primeiro, você tem que saber com o que você vai trabalhar, né? Vou trabalhar com o quê? Eu recomendo um nicho de licenciamento ambiental por vários motivos. Dentro desses Lioncast você vai encontrar, mas um dos maiores motivos é porque são demandas, assim, é muita demanda para atuar e demandas acessíveis. 90% dos empreendimentos precisam de um trabalho de licenciamento ambiental, ou de um documento de autorização ambiental, ou de um documento de isenção de licenciamento, e tudo está incluso nesse nicho de licenciamento ambiental. Tudo que envolve documentação junto aos órgãos ambientais, autorizações, documento de isenção, declarações, está dentro desse nicho do licenciamento ambiental. E é por isso que eu recomendo, a demanda é gigantesca. Tá? E é muito acessível. Então, você não sabe identificar seus clientes porque você ainda não aprendeu a identificar demandas. Ainda não aprendeu, por exemplo, a analisar se o empreendimento precisa de licença ou não. E aqui a gente tem um Lioncast, a gente falou mais de 1 hora sobre como você identificar se o empreendimento precisa de licenciamento ambiental ou não, como é que você identifica demandas ambientais dentro dos empreendimentos que estão na sua rua, na sua cidade, no seu bairro e nas cidades vizinhas. Então, assistindo esse Lioncast, esse não vai ser mais um problema para você. Você vai aprender a identificar quem são os seus clientes, ou seja, quem são os empreendedores que estariam dispostos a pagar por alguma solução que você tem, tá? E isso é a definição de prospectos, de potenciais clientes. Então, você aprende a identificar isso. Aprendendo a identificar isso, esse é o primeiro passo. Como é que você oferece o seu serviço? Fazendo dois exercícios. Primeiro, o exercício de identificar quais são os problemas, quais são as dores, quais são as necessidades que esses potenciais clientes têm, que você aprendeu lá nesse primeiro passo que eu dei, e fazendo um segundo exercício. Quais são as soluções que eu posso oferecer para resolver esses mesmos problemas, essas mesmas necessidades, essas mesmas situações que, enfim, ele está precisando. Então, quando eu pego, analiso os problemas, as dores e as necessidades, e eu entendo as soluções que eu preciso entregar, eu consigo estabelecer uma estratégia de divulgação do meu trabalho, focando no problema. Olha, se você tem um posto de combustível, nesse momento agora você pode estar correndo risco de estar, enfim, recebendo uma multa que pode chegar a R$50 mil no seu empreendimento. O cara que é dono de um posto de combustível, ele vai se interessar por aquilo ali. Você concorda comigo, Vinícius? Concordo. Ele vai se interessar. Se eu chegasse uma mensagem no celular, se você trabalha com consultoria ambiental, você está correndo o risco agora de perder seu diploma. Eu queria pelo menos saber mais o que está acontecendo ali. Pelo menos saber mais eu ia querer saber, tá? Eu vou ler para ver se faz algum sentido. Então, divulgar o seu trabalho depende de um trabalho anterior. A galera gosta muito de atropelar as coisas, tá? Começa com a base. Vamos identificar as demandas, vamos identificar as necessidades, vamos ver quais são as soluções que a gente tem que entregar, quais são os relatórios, quais são as exigências, quais são os empreendimentos. E depois agora a gente vai trabalhar na parte de prospecção. Para tudo, apaga a luz. Seguinte, esse foi a parte 1 do nosso Lioncast e fica ligado pro próximo vídeo, vai ser a parte 2. Se você já estiver assistindo isso aqui e a parte 2 já estiver no ar, a gente vai colocar o link aqui na descrição depois que ela for lá. Mas se não, na próxima terça-feira às 10 horas vai estar no ar a parte 2 do nosso Lioncast e eu te espero do outro lado. Valeu!